Boa noite a todos. Hoje, exatamente 30 de setembro de 2019, nós estamos reunidas para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1859 da Revista Espírita. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos ajudar, nos auxiliar e nos conduzir mais esse trabalho, né? Que os bons espíritos possam nos inspirar. A leitura será feita pela nossa querida irmã Carla, junto com o nosso irmão Alan, e todos nós estaremos aqui comentando. Vamos lá? Seguindo o comentário de Voltaire. Como já disse, eu debochava de tudo, e foi lançado um desafio, que abordei o mundo espírita. Inicialmente fui levado para longe das moradas dos espíritos, e percorri o espaço incomensurável. Em seguida, foi-me permitido lançar os olhos sobre as maravilhosas construções que serviam de habitação aos espíritos, e, com efeito, pareceram-me surpreendentes. Fui empurrado aqui e ali por uma força irresistível. Era obrigado a ver até que a minha alma fosse saciada pelos esplendores e esmagada ante o poder que controlava tais maravilhas. Finalmente, vi-me obrigado a esconder-me e a refugiar-me nas concavidades das rochas, mas não conseguia. Ele ficou bem atormentado, né? Foi nesse momento que o meu coração começou a sentir a necessidade de expandir-se. Uma associação qualquer se tornava urgente, porque me sentia queimar pelo desejo de confessar o quanto tinha sido induzido em erro, não pelos outros, mas por meus próprios sonhos. Já não me restavam ilusões sobre a minha importância pessoal, porque percebia a minha insignificância neste grande mundo dos espíritos. Enfim, de tal forma, me deixara cair na lassidão e na humilhação que me foi permitido reunir-me a alguns habitantes. Só então pude contemplar a posição em que me havia colocado na terra e o que isso resultava no mundo espírita. Julgai se esta apreciação poderia favorecer. Bom, a gente sabe que o Voltaire, ele tinha uma missão, né, de esclarecer. Ele é um dos grandes ícones do iluminismo. Então ele tinha que fazer um trabalho, só que ele extrapolou, né? Ele era muito inteligente e ele achava que quem não era inteligente como ele era menos, né? Ele fala aqui para frente. Então essa confusão inicial se dá para ele até se redimir, porque ele fala aqui, né? Fui lançado às alturas até ver e me curvar diante dessa força que ele tanto negou na terra, né? Então agora assim, é uma maneira de, com a morte, cair todos os véus que ele achava que não existia, e ele é levado, assim, vamos dizer, a esfregar a cara no chão, porque ele tenta se esconder nas rochas e não consegue. Então agora, como ele mesmo diz, né, ele mesmo se colocou nessa situação. Então ele está sendo mostrado a ele tudo que ele negou, né? Então, assim, nesse primeiro momento, essa revelação para ele no pós-morte. Uma revolução completa, uma transformação de alto a baixo, ocorreu na minha organização espírita, e de mestre que era, tornei-me o mais ardente dos discípulos. Quantos progressos realizei com a expansão intelectual que em mim se encontrava. Então, quando ele, depois da morte, né, o espírito toma a posse de toda aquela consciência dele, né? Ele não é mais só aquela personalidade. Ele toma conta de tudo, e aí ele se vê que realmente ele era só um aprendiz, e agora ele vai tornar a aprender novamente. E a consciência expande, né? Ele toma posse de tudo e se vê. Aí agora vamos ver o que é. Minha alma se sentia iluminada e aquecida pelo amor divino.
suas aspirações à imortalidade, de reprimidas que eram, tomaram gigantesco impulso. Via quão grandes tinham sido os meus erros e quão grande devia ser a reparação para expiar tudo quanto havia feito ou dito, que tivesse podido seduzir e enganar a humanidade. Como são magníficas essas lições de sabedoria e da beleza celestes. Ultrapassam tudo aquilo que na Terra teria podido imaginar. Então aqui eu acho legal essa lição porque, como a gente já viu, né, a gente fica nesse mundo de ilusão aqui, que parece que tudo que vale é o material, né? Quem não tem o espírito, parece até que a gente vem falar de carochinhas, né? Depois que morrer a gente vai encontrar e fica... Né? Então, assim, parece que isso aqui é o real, parece que isso aqui é o verdadeiro, né? Então, ele se confundiu. E isso vale pra gente aqui, que é um relato dele e que vale pra gente, vai vir e tem o real depois, que isso é só a ilusão. Como dizem os hindus, aqui são os véus de Maia. Cada véu que puxa cai outro para enganar a gente. Não é o corpo, é a saúde, é o mais importante. Então vão caindo aqueles véus. E aí na hora que acessa essa vida do corpo físico, a realidade se impõe, a verdadeira realidade, né? E aqui para ele está demonstrando muito bem isso, né? Em suma, vivi bastante para reconhecer em minha existência terrestre uma guerra implacável entre o mundo e a minha natureza espiritual. Lamentei profundamente as opiniões que emiti e que desviaram muita gente, mas ao mesmo tempo é penetrado de gratidão ao Criador, o infinitamente sábio, que sinto ter sido um dos instrumentos de que se serviram os espíritos dos homens para impulsionar o seu progresso. Porque apesar dele ter errado e naquela época ele ter induzido muita gente ao erro, as ideias deles são muito claras e elas eram necessárias, por causa que a igreja fazia tudo o que queria e ninguém dizia nada, e ninguém falava nada. E ele se levanta com uma inteligência superior ao momento e ele consegue colocar as ideias no papel e difundir essas ideias que libertaram muita gente. Se nós, principalmente mulheres, podemos estudar, falar, muita coisa veio de lá. Então as ideias, as escolas, a gente poder questionar, então muita coisa veio dele. Então ele tem vergonha pelo que ele fez, mas ele também se sente assim, trabalhei um pouquinho, né? Ele não foi de todo perdido, né? As pessoas puderam pensar, né? Realmente, por quê? Por que fazer, né? As pessoas começaram a questionar o que antes era proibido, né? Ele errou, né? Ele tem toda uma vida de entendimento. Ele percebeu que ele errou e assim ninguém precisa se preocupar com vingança, com nada. Ele mesmo chegou lá e sabe que ele vai ter que reparar isso. E ele fala aqui, né? Vou ter que reparar. Mas ele fez uma parte boa. Então, assim, mesmo essa parte boa que ele fez, não impede, não elimina o que ele tem que reparar, né? E às vezes a gente fica preocupado de, o outro se escapou, não vai... A pessoa mesmo leva o que ela tem que fazer depois, né? Porque na verdade ele não fez o mal, né? Ele estava agindo e o propósito dele sempre era bom, era questionar. As pessoas estavam sendo esmagadas pela aquela época, né? A gente viu o filme, né? Então ele é bem antecedente, ele fomenta aquilo tudo, mas assim, houve o erro, houve o exagero, para onde ele foi, mas era necessário. Tudo era necessário. Tudo o era esmagamento necessário. intelectual era muito intenso, era muito opressor. Eu acho assim que eu não consigo ver erro assim no pensamento dele, porque a nossa necessidade era tamanha naquele momento de libertação, de assim pegar os 2 dedinhos, botar na tomada de 220 ou 440. Mas é porque esse é um pensamento bem humano, que diz assim, a gente tinha que ir de qualquer maneira, tinha que quebrar tudo para poder fazer outro. E não é assim que o Cristo age.
né? E só que a gente não sabe agir como Cristo agiria. Então a gente assim, ou é 8 ou 80, não está prestando, mata. Então tem outras formas que a gente ainda vai descobrindo que pelo amor se constrói também. Só que naquele momento ele derramou a criança com a água do banho, né? Porque ele falou que Deus não existe. E depois, um pouquinho depois que passa a revolução, que vem, a gente vai ver o grande vazio que toma conta da Europa, que é porque se Deus não existe, não tem nada, é só material. Aí começa aquela parte do vazio que é onde ele tem as responsabilidades por causa das ideias. Então, entendeu? Mais adiante tem um problema. Eu não sei se eu voltei, que continua. Observação. Não adicionaremos nenhum comentário a esta comunicação, cuja profundidade e elevado alcance todos apreciarão. Essa aqui é o Kardec falando que da fala do Voltaire ele não vai falar nada, porque ela já está clara o bastante. E na qual se encontra toda a superioridade do gênio. Um quadro tão grandioso e impressionante do mundo espírita, assim como a influência das ideias terrenas sobre as ideias do além-túmulo, talvez jamais tenha sido dado. Na conversa que publicamos em nosso número anterior, encontra-se a mesma essência de ideias, embora menos desenvolvidas, e, sobretudo, expressas menos poeticamente. Aqueles que apenas se ligam à forma, sem dúvida dirão que não reconhecem o mesmo espírito nessas duas comunicações e que, principalmente, a última não lhe parece à altura de Voltaire, concluindo que uma delas não é dele. Porque ele muda, né? Na primeira ele está mais duro, e aquele a gente já vê uma pessoa mais maleável, a gente já vê uma pessoa que já está refletindo, que vê Deus e tal. Então parece ser duas pessoas, mas são momentos diferentes da mesma pessoa, né? Certamente, quando o chamamos, ele não nos trouxe sua certidão de nascimento. Entretanto, quem quer que veja menos superficialmente ficará surpreendido pela identidade de pontos de vista e de princípios existentes entre essas duas comunicações, obtidas em épocas diversas, a uma enorme distância e em línguas diferentes. Se o estilo não é o mesmo, não há contradição de pensamento, e isso é o essencial. Mas se foi o mesmo espírito que falou nas duas comunicações, por que é tão explícito e tão poético em uma delas, enquanto é lacônico e vulgar na outra? Né? Por que numa ele é seco e na outra ele é poético? É preciso não ter estudado os fenômenos espíritas para não o compreender. Isso resulta da mesma causa que leva o mesmo espírito a dar encantadoras poesias por um médium e não poder ditar um único verso por outro. Então aqui ele também vai destacar a diferença do médium, né? Um médium mais preparado, um médium mais intelectualizado vai receber as mensagens com menos interferência do que um médium mais simples, mais cru, que foi a outra mensagem que passada. Conhecemos médiuns que absolutamente não são poetas e que obtêm versos admiráveis, assim como há outros que jamais aprenderam a desenhar, mas desenham coisas maravilhosas. É necessário, pois, reconhecer a abstração feita das qualidades intelectuais, que entre os médiuns há aptidões especiais que os tornam, para certos espíritos, instrumentos mais ou menos flexíveis, mais ou menos cômodos. Dizemos para certos espíritos, porque também os espíritos têm a sua preferência fundada em razões que nem sempre conhecemos. Então, isso aqui a tia já falou antes, né? Um espírito que é astrônomo, que conhece dos mapas, vai poder receber uma mensagem do Rimbaud, que tinha aqui antes, né? Que foi astrônomo, tá? Vai poder falar melhor das estrelas, dos mapas celestes do que eu, por exemplo, né? Desse modo, o mesmo espírito será mais ou menos explícito, conforme o médium que lhe sirva de intérprete, e, sobretudo, conforme o hábito que tenha de servir-se dele. Por outro lado, um espírito que se comunica frequentemente pela mesma pessoa,
o faz com mais facilidade do que outro que venha pela primeira vez. A emissão do pensamento pode, pois, ser entravada por uma multidão de causas. Quando, porém, se trata do mesmo espírito, o fundo do pensamento é o mesmo, embora a forma seja diferente, o que faz com que um observador atento o reconheça facilmente, mediante certos traços característicos. Então, está dizendo, né? Eu vou falar nós vai, nós vem, ele vai falar vós sois, mas a mensagem é uma só. Então, apesar da forma ser diferente, a essência da mensagem vai ser a mesma. E para quem sabe fazer essa leitura, vai ver, é o mesmo espírito, embora tenha sido manifestado por médios diferentes. A propósito, relataremos o seguinte fato. O espírito de um soberano, que no mundo representou um papel preponderante, foi evocado em uma de nossas reuniões, manifestando-se inicialmente por um ato de cólera, ao rasgar o papel e quebrar o lápis. Sua linguagem estava longe de ser benevolente, porque se sentia humilhado de comparecer entre nós, perguntando se julgávamos que devesse rebaixar-se para nos responder. Confessava, entretanto, que se o fazia, era como que constrangido e obrigado por uma força superior à sua, mas se isso dependesse dele, jamais o faria. Um dos nossos correspondentes da África, que não tinha nenhum conhecimento do fato, escreveu-nos que numa reunião de que participara, quiseram evocar o mesmo espírito. Sua linguagem foi idêntica em todos os pontos. Disse ele: acreditais que eu viria voluntariamente a esta casa de mercadores, onde talvez um dos meus criados não quisesse morar? Não vos respondo. Isto me lembra meu reino, onde eu era tão feliz. Tinha autoridade sobre todo o meu povo, e agora é preciso que me submeta. O espírito de uma rainha, que em vida não se distinguira pela bondade, respondeu no mesmo centro: não me interrogueis mais, aborrecei-me. Se ainda tivesse o poder que detinha na terra, eu vos faria arrepender bastante. Agora, porém, zombais de mim e da minha miséria, pois já não tenho nenhum poder sobre vós. Sou muito infeliz. Não estará aqui um curioso estudo dos costumes espíritas? Legal, né? Tem gente que depois da morte não se convence, né? Não expande muito a consciência, né? Diferente de Voltaire, esses dois parece que não expandiram muito a consciência. Então vamos continuar. Conversas familiares de além-túmulo. Um oficial do exército da Itália. É a segunda entrevista sobre um oficial da guerra. Evocação. Eis-me aqui. Falai. Prometestes voltar a ver-nos e aproveitamos o ensejo para vos pedir algumas explicações complementares. De bom grado. Depois da vossa morte, chegastes a assistir a alguns combates? Sim, ao último. Quando, como espírito, testemunhais um combate e vede os homens se matarem mutuamente, experimentais algum sentimento de horror, da mesma forma que também o experimentarias se presenciássemos cenas semelhantes? Sim, mesmo como homem, eu já o experimentava. Entretanto, o respeito humano reprimia esse sentimento, como indigno de um soldado. Há espíritos que sentem prazer vendo essas cenas de carnificina? Poucos. Que sentimento experimentam a essa visão os espíritos de ordem superior? Grande compaixão, quase desprezo. Aquilo que vós mesmos experimentais quando vedes os animais se dilacerarem entre si. Assistindo a um combate e vendo homens morrer, testemunhais a separação entre a alma e o corpo?
Sim. Nesse momento, vê de dois indivíduos, o espírito e o corpo? Não. Que é então o corpo? Mas nem por isso o corpo deixa de estar lá. Não deve ser distinto do espírito? Um cadáver, sim, mas não é mais um ser. Qual a aparência que então assume o espírito? Leve. O espírito afasta-se imediatamente do corpo? Dignai-vos descrever tão explicitamente quanto possível como as coisas se passam e como as veríamos caso fôssemos testemunhas. Há poucas mortes realmente instantâneas. O espírito cujo corpo foi atingido por uma bala, a maior parte do tempo argumenta consigo mesmo: vou morrer, pensamos em Deus e no céu. Adeus, terra que eu amava. Depois desse primeiro sentimento, a dor o arranca do corpo, e só então podemos distinguir o espírito, que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Tendo sido toda a vida transportada para o espírito, apenas este chama a atenção. É com o espírito que conversamos, ou é a ele que damos ordens. Observação. Poderíamos comparar esse efeito ao produzido por um grupo de banistas. O espectador não presta nenhuma atenção às roupas deixadas na margem. Então ele está descrevendo, ele pediu para o oficial descrever como é que é a morte no campo de batalha, se ele via. Ele disse que via, né? E a gente vê aqui, percebe bem que tem aquele momento assim de confusão. E que o corpo se separa, mas ele ainda, o espírito se separa do corpo, mas ainda fica por ali conversando. Ah, eu vou morrer, já partiu, mas ainda tá, eu vou morrer e tal. Então ele está descrevendo isso. E ele falou que para ele, para esse exemplo aqui, é como se fossem os banhistas, né? Ele está vendo só quem está andando, a roupa caída na praia, ele não está olhando, ele vê quem está se levantando, como, né? E ele não liga, ele não fica olhando os corpos, aqui o que ele diz, né? Então ele foi atingido, né? Fica ali naquele vou morrer, adeus, tá? E quando a dor vem, separa. Surpreendido por uma morte violenta, geralmente por algum tempo, o homem não se julga morto. Como se explica a sua situação e como pode ter ele ilusões, já que deve sentir perfeitamente que seu corpo não é mais material e resistente? Ele o sabe, não há ilusão. Observação: isso não é perfeitamente exato. Sabemos que em certos casos os espíritos se iludem, julgando não estar mortos. Fica em estado de perturbação. O Alan está lembrando aqui que é aquele estado de perturbação ainda que o espírito fica. 12. Uma tempestade violenta desabou no fim da batalha de Solferino. Foi por uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus. Isso é bem legal, porque eu frisei bem toda a situação, né? Então sempre a gente tem uma ajuda. E pelo que eu li, essa tempestade foi, sobre essa batalha, essa tempestade foi o ponto crucial da vitória deles, da Itália, né? Essa que é a Batalha da Itália. Então essa tempestade veio, foi importantíssima. Então a gente vê aqui, ó, que não é toda circunstância tem a mão de Deus. Essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria? Sim, por certo, fazer cessar o combate. Foi provocado no interesse de uma das partes beligerantes? Qual? Sim, sobretudo para os nossos inimigos. Por que isso? Poderias explicar mais claramente? Perguntai-me por quê. Acaso ignorais que sem essa tempestade nossa artilharia não teria deixado escapar um só austríaco? Se tal tempestade foi provocada,
deve ter tido agentes. Quais eram esses agentes? A eletricidade. É o agente material. Mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos? Não. A vontade de Deus é suficiente. Ele não necessita de ajudantes tão elementares. Ver mais adiante o artigo sobre as tempestades. Esse espírito que... Para Deus basta, tá mais simples assim, é isso mesmo, porque todo mundo obedece à vontade de Deus e pronto. Mas tem a explicaçãozinha das forças da natureza que são movidas e tal. Então, a gente para por aqui, né? Que já vai começar o General hoje, depois, e a gente para por aqui. Agradecemos ao Senhor Jesus pela ajuda